Então, não vou ser repetitivo, mas endosso todas as palavras do vereador Júlio César Cabeça, né, do que vem vivendo o nosso município, nossos servidores, nossos munícipes, né, uma situação muito difícil. Mas eu queria falar aqui do bairro de Braçanã. Eu estive lá novamente, como eu faço todo mês, estive lá na semana passada, passei o dia inteiro lá, visitando as pessoas, visitando os equipamentos públicos, fiscalizando e andando, e a cada dia eu fico mais preocupado com o estado de abandono do nosso bairro de Braçanã. Então, Braçanã, cada dia vem se deteriorando. E com isso, os moradores, os produtores rurais vão desanimando, vão entendendo que não basta eles fazerem a parte deles e o poder público não faz a sua parte. Nem o essencial é feito lá no bairro de Braçanã. Então a gente fica muito preocupado e é motivo, sim, da gente cobrar do Poder Executivo que exerça a sua função de cuidar do bairro de Braçanã. Hoje o bairro de Braçanã não tem o básico, que é uma estrada decente para se ir e vir. Fere os princípios constitucionais, porque é direito do nosso produtor rural, do nosso morador, de conseguir sair ou entrar em casa, de ter acesso à escola dos seus filhos, que o transporte escolar transite com qualidade, que os serviços de saúde sejam entregues com qualidade. Vivemos uma situação de tamanha dificuldade que nem o médico que atende lá no posto de saúde de Braçanã consegue chegar em Braçanã. Estamos lá algumas semanas sem atendimento médico lá, porque o médico não chega, porque o carro dele não consegue chegar lá. E a prefeitura também não disponibiliza um carro adequado para levar o médico lá no posto de Braçanã, para fazer o atendimento. Então, isso aí é uma situação lastimável que aquele povo vive lá em Braçanã. É um povo que provou, alguns anos atrás, que é possível, quando o poder público quer agir num bairro, ele consegue agir, consegue entregar o que é de direito dessa população. Então, eles provaram que quando a prefeitura quer intervir no bairro, quer estimular o bairro, quer entregar esses serviços públicos, ela consegue fazer. Nada mudou em termos de estrutura. São as mesmas máquinas que tinham no governo passado, que, por sinal, a maioria delas foram compradas no governo passado, entre 2021 e 2024, são as mesmas máquinas que a prefeitura tem hoje. E por que não consegue dar conta de atender o bairro? Então, essa situação que a gente vem vendo lá no bairro de Braçanã, as estradas acabaram todas, não só a principal, mas as estradas secundárias, as terciárias. Dentro da propriedade rural não vou nem falar, porque a Secretaria de Agricultura nem máquina tem para poder atender esse produtor rural. Infelizmente, é uma carência de equipamentos e máquinas muito grande, né, porque são desviadas para outra secretaria. Então, a Secretaria de Agricultura fica desguarnecida de equipamentos para poder atender o produtor rural, da porteira para dentro, que só a Secretaria de Agricultura pode atender. A Secretaria de Obras não pode passar da porteira para dentro. Então, a gente vê a nossa população desesperada, porque não consegue ter acesso a esse serviço público, que cobra, e pede, e grita, e solicita. Né? Tem os grupos lá de WhatsApp, tem a Associação de Produtores Rurais lá de Braçanã, que é a ACB, Associação de Agroturismo e Caminhos de Braçanã, que foi criada lá em 2023, justamente para poder estimular o bairro. E a gente vê os empreendimentos que foram criados, que nasceram no bairro lá em 2023, 2024, morrendo, né? Justamente por falta de ser entregue a parte que compete ao poder público, que é uma simples manutenção de estrada. E a coisa é mais grave ainda quando envolve a vida das pessoas. Domingo agora, eu fui surpreendido às 6 horas da manhã de produtor rural lá, me ligando, porque tinha gente lá passando mal, lá numa área de difícil acesso, porque não tinha estrada para descer para ir no Daci Vargas, ou na UPA. E aí uma correria danada, e graças a Deus conseguimos interceptar o pessoal do ICMBio, que estava fazendo um trabalho lá em cima, em Braçanã, que subiu lá com o carro 4x4 para socorrer essa paciente e está lá internada no hospital até hoje. Se dependesse da prefeitura, ela tinha morrido lá, porque não tinha condição de descer. Então, é esse tipo de situação que a gente não pode permitir. E ainda bem que, no mesmo final de semana, tinha servidores da prefeitura que estavam circulando lá no bairro, justamente porque teve uma ação do próprio ICMBio, que foi o lançamento da trilha do Mico Leão Dourado, uma ação de turismo muito bacana, associada à parte ambiental, que vai ligar Rio Bonito, passando por Silva Jardim até Casimiro de Abreu, por cima da Serra do Sambê, né, chegando lá no destino final, justamente para fomentar o turismo na região. Eu fico pensando, como que esse turista ele tem acesso para chegar até no início da trilha, que começa lá em Braçanã, se ele não tem estrada para chegar? Isso compete unicamente ao poder público municipal. Então, eu acho que o governo precisa acordar e começar a ter o foco nas pessoas. A gente precisa ter mais humanidade. O governo municipal precisa ter mais amor às pessoas. Acho que a palavra certa é essa, é amor. É falta de amor. É falta de cuidado com as nossas pessoas do município. E nós temos um interior muito grande. Se eu ficar falando aqui de carências do interior, eu fico aqui o dia inteiro. Tamanha é a dificuldade que o nosso povo do interior passa. Então, fica aqui o meu alerta, e a gente precisa, enquanto casa legislativa, cobrar que a prefeitura execute os serviços como tem que ser. É só isso, presidente.